passamos agora, então, ao segundo tema. Bom, então, o nosso segundo tema é a metodologia, como fazer isso. E, de novo, nós repetimos, por ser nossa visão de futuro, esse tempo virá. Nós precisamos acreditar que nós somos capazes de fazer a transformação, a nossa primeira transformação, porque é com a nossa transformação que a gente vai verdadeiramente conseguir transformar as pessoas que estão dentro do sistema. Por isso, nós apresentamos, então, a metodologia da assistência socioespiritual à pessoa em condição de privação da liberdade. Veja que, embora a lei fale de assistência religiosa, nós mudamos um conceito aqui, e foi muito bem aceito. A lei de execução penal fala de assistência religiosa, no artigo 1124, ela fala de assistência religiosa. E nós aqui falamos de assistência socioespiritual, por duas razões. A primeira delas é que a gente quer evitar o proselitismo religioso muito típico das outras religiões, embora também alguns espíritas gostem do proselitismo religioso, mas que nós convivemos com outras religiões, tratamos disso no dia 3, na segunda palestra, quando nós falamos da convivência com as outras religiões. E essa palavra sócio-espiritual, ela tem muito mais um alinhamento espírita, até porque se a gente vai visitar uma pessoa que está em necessidades, e ela está precisando, por exemplo, de um absorvente, se for uma mulher, ou está precisando de uma cueca, se for um homem, ou um top, se for mulher, ou está precisando de um remédio, é importante que a gente providencie isso dentro da ideia de visita ser mais do que alguém que vai lá dar um passe, fazer uma oração para alguém. E a outra questão, de outro conceito, nós não falamos de preso, nós falamos de pessoa humana. Pode parecer redundante dizer que pessoa humana, mas que a gente está falando de uma condição que se quer dar às pessoas, portanto, humanizar a ideia. O título tem essa proposta. Então, nós vamos fazer alguns enfoques evangélicos relevantes no tratamento cristão aos encarcerados, conforme nos fala o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E esse é fruto de algumas avaliações que fizemos, de alguns estudos que fizemos em torno da proposta. Nesse sentido, aí eu tenho, na lâmina que se segue, o meu e-mail e o meu telefone, se alguém dele que precisar, e se alguém quiser, na verdade, me ligar, eu vou estar disponível, tenho material disponível, tenho a cartilha disponível, que eu já disponibilizei para o grupo do Consciência e Vida, ela está disponível, ela está em PDF, é uma cartilha de leitura fácil, foi construída com alguma metodologia a fim de que facilite o entendimento das pessoas e facilita também a implantação desse trabalho. Então, vamos dizer que nós chegamos ao centro espírita. O texto evangélico diz para nós, naquele tempo, respondendo Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí vem a pergunta, como é que nós chegamos no centro espírita? Nós chegamos aflitos, desconsolados, curiosos, deprimidos, empobrecidos, alguém morreu, com diversos problemas, com diversas dificuldades. Aflitos chegamos ao centro espírita. Essa palestra, o Cheguei na Casa Espírita, o título original é Cheguei na Igreja, porque essa palestra eu faço em qualquer lugar, tanto na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Centro Espírita, em qualquer lugar. É uma palestra básica do nosso treinamento. Aqui no Espírito Santo, eu esqueci de dizer no começo, o grupo que organiza esse trabalho no presídio, ele é composto de um padre, três pastores, eu e mais 2 técnicos,
Então, nós fazemos o treinamento de todos os grupos religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, e a palestra básica é a mesma. Portanto, o que eu vou dizer aqui agora, eu digo em qualquer igreja evangélica ou igreja católica, como tem feito diversas vezes. Então, aqui nós trazemos como primeiro passo, e também poderia ser os passos que o Centro Espírita deve dar, o próprio objetivo do Centro Espírita, os 5 grandes objetivos da Casa do Caminho. Quem leu Paulo Estevão e quem também lê Atos dos Apóstolos vai encontrar lá a Casa do Caminho, onde os apóstolos reuniam-se para acolher os caídos do caminho. Então, nós temos uma síntese desse conhecimento, onde a Casa do Caminho tinha a proposta do ensino e vivência da mensagem de Jesus, a assistência social cristã, as curas espirituais. Você poderá perguntar assim, mas como é que você vai fazer cura o espiritual no presídio? Nós estamos usando a água fluidificada no presídio. O indivíduo coloca a sua canequinha lá na grade e ele é inspirado, ele é induzido, ele é estimulado. Se Jesus ali, nas bodas de Caná, ele converteu a água em vinho, nós dizemos para ele, se Jesus converteu a água em vinho, pode converter a sua água em medicamento, já que o medicamento não chega para você muitas vezes. A formação de multiplicadores e a formação de ambientes espiritualizantes. Vocês poderão me perguntar, mas como o presídio fica um ambiente espiritualizante? Nós temos ouvido inumeráveis depoimentos, inclusive hoje, conversando com o diretor do presídio, me disse o seguinte: depois da assistência religiosa ou espiritual, o presídio fica mais calmo. E nós já vimos inúmeras sessões de enfermagem espiritual, inclusive na primeira visita, quando um arco-íris se formou em cima da unidade prisional, onde nós estávamos aplicando o primeiro dia, no primeiro trabalho, dia 20 de maio de 2005, um arco-íris, e foi mostrado em visão que por aquele arco-íris eram conduzidos uma quantidade enorme de espíritos que estavam sendo recolhidos naquele espaço. E aí nós ouvimos o diretor do presídio a seguinte opinião: o presídio fica mais calmo. E quando nós começamos esse trabalho, fomos convidados pelo secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, na época, doutor Luiz Mulan, em agosto de 2004. Ele disse uma expressão que a gente ficou muito embasbacado. Ele disse o seguinte: eu tenho visto os católicos, eu tenho visto os evangélicos nos presídios, não tenho visto os espíritas. E depois de tecer inúmeras considerações a respeito do espiritismo, ele disse assim: eu preciso que os espíritas façam desobsessão no presídio. Nós estávamos em 3 pessoas, 3 dirigentes espíritas, e a gente olhou um para o outro como a perguntar: será que ele é? E ele falou: não sou. Ele leu o pensamento, mas eu já li o livro dos médiuns, e eu sei o que eu estou falando. Eu preciso dos espíritas fazendo a desobsessão dos presídios. Isso marcou para a gente, isso é um fato. Nesse sentido, então, lembramos do Jacques Delors, quando nos fala de educação para o século XXI, dos 4 aprenderes. O aprender a aprender. Alguém vai me perguntar assim, mas como é que eu vou ao presídio? É preciso ter o coração humilde para dizer: não conheço nada dessa atividade, mas eu posso aprender. Eu posso aprender. Eu vou observar. O método mais importante de aprender é observar. Claro que vai ter que estudar, estamos estudando aqui agora, a fim de que a gente aprenda a fazer. E nós vamos falar um pouquinho a respeito do fazer. Mas a grande ideia é eu aprender a conviver, porque essa pessoa vai sair da cadeia, vai morar em algum lugar, pode ser o lado da sua casa. E a fim de que a gente possa aprender a ser o homem de bem, o homem espiritualizado, o homem que consegue compreender a vida espiritual, o homem que se aperfeiçoa, ainda não perfeito, obviamente, mas o ser de perfeito, como o Pai do ser perfeito, é a meta a ser buscada, é o grande objetivo desse trabalho. Então, quando nós falamos como o tema metodologia, o que é metodologia? Vamos traçar um conceito primeiro em torno disso.
é o estudo dos métodos. Metodologia delineia as etapas a serem seguidas num determinado processo de trabalho. Estamos falando de processo de trabalho, não é uma visita. Porque a partir das percepções que nós tivemos, nós percebemos que a visita era, digamos, a porta de entrada, mas ela requeria, na verdade, a observação de outros caminhos. Então, ele tem como objetivo a metodologia de captar, analisar as características dos vários métodos, não existe um só, e também não vamos apresentar um método que seja aplicável ao presídio que o pessoal do Consciência e Vida vai implantar. É uma pista, porque cada trabalho tem as suas características. De vários métodos dispensáveis, avaliar as suas capacidades. Opa, nós somos capazes de fazer isso? Quais as potencialidades que os trabalhadores têm? Quais as limitações? Quais as distorções que vão surgir no caminho? Os pressupostos do trabalho, o que dá para fazer, o que não dá? Quais as implicações da sua utilização? Qual é o resultado que queremos chegar? Por isso que estamos falando, então, de um programa de trabalho. Não é, repito, uma visita. Não é uma visita. Além de ser uma disciplina que estuda os métodos, é também considerada uma forma de conduzir a pesquisa a um conjunto de regras para o ensino de ciência ou arte. Então, a metodologia pode ser aplicada também na própria pesquisa do trabalho, ou também de pesquisar um determinado aspecto da prisão, se alguém quiser fazer um trabalho científico em torno disso, seja lá uma tese de um TCC de final de curso, ele vai precisar de utilizar esse trabalho, ele vai precisar de fazer programação. Ou seja, o que nós pretendemos aqui, com essa abordagem, é uma explicação minuciosa, detalhada, rigorosa, a mais exata possível, segundo as nossas limitações, desenvolvida no caminho a percorrer, no trabalho que vai ser realizado. Então, a Lucineide me contou, porque eu venho me relacionando com ela já há algum tempo, conversando com ela, e nós vamos trocando muitas figurinhas, e nós já aprendemos muitas coisas nesse caminho. Muitas experiências que nós assimilamos nesse trabalho, que nós colocamos no manual, na cartilha dos apenados, auxilia exatamente a quebrar essa etapa, e ela foi produzida exatamente para facilitar aqueles iniciantes que possam verdadeiramente ter dificuldade para começar. A cartilha, obviamente, eu preciso registrar isso, ela não é um material acabado. Assim como o manual do ápice, ou no chamado manual do SAP, não era um manual acabado. A Elaine Ramazzini, em 1998, ela disponibilizou para a Federação Espírita Brasileira um trabalho que ela fez na Federação Espírita de São Paulo. Desse trabalho da Elaine Ramazzini, uma assistente social espírita, nasceu a cartilha do manual do SAPSE, ou da Assistência Social Espírita, que hoje já tem uma outra versão, assim como foi também o Manual de Orientação Centro Espírita, de 1980. E esse trabalho que estão apresentando, embora ele detalhe, ele tenha um rigor, ele tenha uma abordagem científica, ele tem a exatidão que nós podemos apresentar, mas ele é um trabalho para ser reconstruído, é um trabalho para ser que vocês poderão apresentar aí suas sugestões para ajudar a construí-lo, porque a obra dos espíritos ele é construída por muitas mãos, não apenas uma mão. Eu escrevi esse trabalho como um protótipo, uma equipe produziu a cartilha, a equipe da federação. Ele começa assim, em 2 trabalhos que escrevi, que foram compilados nessa cartilha, mas ele não é, na verdade, um documento acabado, eu preciso destacar isso. Nesse sentido, então, todos nós, depois de chegar ao centro espírita, e depois de sermos aliviados com as preces, com os passes, assistir às palestras, culto no lar, e toda a terapêutica apresentada, nós somos transformados em pescadores de homens e almas, porque nós somos levados ao estudo. Porque, verdadeiramente, o Senhor precisa que a sua obra seja completa.
E é nesses sítios de grande dor, sobretudo dos presídios, que talvez seja o lugar onde há mais dor do que qualquer hospital, porque lá tem pessoas com pleno vigor da força física, com muitas limitações de liberdade de qualquer ordem, dizer, com um impulso gigante de poder fazer muitas coisas, inclusive malévolas, perversas, diferentemente do hospital, em que o indivíduo já é limitado pela própria debilidade da doença, pelas limitações físicas, pelas próprias restrições, mas que tem o apoio da família. Lá, no presídio, é terra de ninguém. E por isso, então, que o preparo desses trabalhadores se faz necessário. Então, vem, então, 10 perguntas a serem feitas para um projeto bem feito, já que temos que dar conta da nossa administração, conforme nos Paulo fala em Paulo em Efésios 5:8. Um projeto bem feito, ele tem perguntas. A primeira pergunta, não é naturalmente a primeira pergunta que se queria fazer, mas ela sempre surge como primeira. Como é que você vai fazer isso? Aí eu alucinei, ele falou, eu vou fazer um trabalho no presídio. Diz ela que estava caminhando pela praia e tal, aí eu vou fazer um trabalho no presídio. Aí ela danou a procurar um maluco que estava disposto a fazer esse trabalho. Me achou. Tadinha, deu azar, porque arrumou uma encrenca para a vida dela. Jogou aí, então, um monte de trabalho para cima dela. E aí, então, vem as perguntas naturais. O que, que você vai fazer? Visita ao presídio. Essa é a primeira pergunta. Eu quero fazer visita ao presídio. Ah, que legal! Visita ao presídio. Onde você vai evangelizar? Em qual presídio você vai? Essa é a segunda pergunta. Eu preciso saber se essa unidade que você quer ir, se lá aceita você. Então, o pessoal já fez essa etapa aí em Lauro de Freitas. Onde você vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? É preciso combinar com o voluntário e é preciso combinar com a direção da unidade, porque ele tem a programação dele. É preciso saber se o voluntário que a gente se recrutou, vamos falar um pouquinho mais a respeito depois como montar o grupo de trabalho, dizer, a gente precisa saber se o voluntário está disponível para isso. E por que você vai fazer isso? Ah, porque eu tive um sonho. Ah, eu. Não, porque eu tenho um filho preso. Olha, não vai poder fazer porque o filho está preso. Pelo menos na unidade onde seu filho está. Não, porque meu sobrinho está lá. Também não pode, porque tem restrições quando se trata de familiar preso. Há, na verdade, porque nós estamos fazendo um trabalho fora do centro espírita. As regras não são as do centro espírita, embora as do centro espírita se apliquem também, mas não são só essas. É preciso compreender isso. Quem você vai evangelizar lá no presídio? Quem você vai evangelizar? Isso é curioso, porque em todos os trabalhos onde eu comecei, onde nós começamos aqui, desculpe, às vezes eu coloco, eu comecei, eu coordeno o trabalho e eu inicio todos os trabalhos, mas o meu trabalho não é feito comigo só, nós temos equipe de trabalho. Mas quem você vai evangelizar? E quantas vezes eu cheguei no presídio e disse assim para o diretor do presídio: olha, diretor, eu estou com vontade de fazer um trabalho de evangelização espírita aqui dentro. Aí ele falou: mas aqui não tem espírita. Aí eu digo: mas eu arrumo. Mas como você arruma? O que te dá tanta certeza? Aí a gente tem um método de arrumar gente para evangelizar. Aí eu proponho sempre para ele o seguinte: olha, eu vou te apresentar 8 temas de palestra que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer uma palestra sobre família, eu quero fazer uma palestra sobre escola, eu quero fazer uma palestra sobre trabalho, eu quero fazer uma palestra sobre. E depois do alvará, eu quero fazer uma palestra sobre lazer, o lazer inteligente. Quando eu estiver na quarta ou quinta palestra, eles já perceberam que eu sou alguém
que tem uma proposta religiosa, sem dizer nada. Invariavelmente vem a pergunta seguinte: olha, o senhor é pastor? Invariavelmente a pergunta vem. Eu digo o seguinte: não, não propriamente pastor, mas eu sou um líder religioso. De qual religião? Ah, eu sou espírita. É macumba? Logo vem a pergunta. Não, rapaz, não tem nada a ver. Vamos falar disso. Você quer conversar a respeito disso? Posso falar? Aí eu mudo o enfoque da palestra. Você quer falar disso? Pergunte se a turma, você quer falar disso? Posso fazer? Olha, por exemplo, existe reencarnação? Existe comunicação com os espíritos? E a lei de causa e efeito? Por que nasceu uma pessoa aleijada? Por que você está aqui? A partir daí, você já arruma, só com essas perguntas e essas dúvidas que você põe na cabeça da pessoa, você já arruma 10 pessoas para você arrumar. Já tem o grupo, então. Mas quem vai te ajudar? Isso não pode ser eu só. Quando eu comecei o trabalho, eu comecei sozinho. Mas eu montei uma proposta que eu vou falar dela. Eu fiz 19 palestras sensibilizadoras, 19, de agosto de 2004 a maio de 2005, eu fiz 19 palestras com o tema Caridade para os Criminosos. Adivinhe quantos voluntários eu consegui? Nenhum. Então, no dia 20 de maio, eu fui com os espíritos lá. Aí o meu primeiro voluntário, é uma pena que eu não tenho tempo para contar as histórias desse dia, mas foram 4 grandes histórias, eu gastaria 2 horas para contar as 4 histórias com enfoque espírita e com fenômenos que aconteceram naquele dia. Eu nunca vi tanto fenômeno na minha vida, tudo junto que aconteceram, e lá estava o meu primeiro voluntário, e então, a partir daí, começaram a chegar os voluntários. Na terceira ida, apareceu o primeiro voluntário físico, fruto das palestras. Na quarta, já chegou outro, então, a partir segue o trabalho. Vamos seguir. Quanto vai custar e quem vai bancar? Não pense que o trabalho de visita ao presídio seja de graça. Na pior das hipóteses, você precisa de um carro para te transportar, porque o presídio é longe. E vai haver pedidos, vai pedir ajuda. Seria muito bom que o grupo, ao fazer o plano de trabalho, já pensasse numa caixinha para bancar alguma despesa. Por exemplo, vai ter que doar livros, ou faça uma campanha. Nessa semana, estou fazendo uma campanha de livro, do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, para colocar nas galerias de uma unidade onde eu estou trabalhando. Mas já temos em todos os 18 grupos onde nós fazemos, temos uma biblioteca espírita lá, onde nós botamos numa prateleira lá com livros espíritas, em média 100 livros que nós começamos. Como é que você vai fazer para medir os resultados? É preciso fazer relatórios, é preciso ouvir as pessoas, é preciso ouvir a casa espírita, é preciso saber o nível de satisfação do voluntário, como é que ele está se sentindo dentro do propósito, se ele não adoeceu também, porque não raro o voluntário adoece, e vamos tratar um pouco mais disso lá no recrutamento. Você vai avaliar o resultado e corrigir os desvios? Está disposto a dar a mão à palmatória e dizer não deu certo essa questão, não deu certo isso, deu certo aquilo, tem gente fazendo isso e eu posso continuar fazendo desse jeito? Nesse sentido, então, temos as fases do projeto. Então, aí vem como buscar o voluntário. Primeira questão. Depois de avaliar todas as questões, a sensibilização. Lucineide e a própria presidente da casa certamente está pensando em ter lá. Eles me falaram, vou contar um segredo para vocês, eles estão querendo 180 voluntários para visitar presídio. Eu achei muito e tal, né? Estou brincando, gente. Mas a presidente da casa está precisando de voluntário. Ela vai propor palestra sensibilizadora para quebrar o preconceito, para amenizar a percepção das pessoas, para evitar a discriminação, para repensar numa oportunidade de trabalho, a gente faz isso na sensibilização. Então, quando a gente está fazendo a sensibilização, fazendo as palestras caridade para com os criminosos, ou colocando no contexto das palestras em que couber o assunto, essa questão,
vai aparecer voluntários, vai aparecer pessoas interessadas no trabalho, uma, duas, que vai fazer perguntas. É muito bom fazer o cadastro das pessoas, a fim de que possamos, então, começar a lista das pessoas que a gente está recrutando. E depois, o, fazer o treinamento das pessoas, a fim de que elas possam ser capacitadas a realizar esse trabalho, porque nenhum trabalho ele deve ser feito sem conhecimento, sobretudo num local onde as condições de trabalho elas exigem conhecimento. Essa é a razão, por isso nós fazemos, para todos os voluntários aqui no nosso estado, nós fazemos esse treinamento que presencialmente daria 4 horas. Aqui está fazendo com menos tempo. Temos que elaborar um projeto. O projeto ele precisa responder aquelas indagações da tela anterior. O que, quem, quando, o que, onde, como, por quê, quanto vai custar, para que todo mundo saiba qual é o escopo, qual é o objeto, qual é a finalidade, quais as metas. E a unidade precisa saber o que a gente vai fazer, até porque também os voluntários precisam saber o que eles vão fazer lá. É preciso habilitar os voluntários. Cada estado tem a sua forma de habilitação, mas, no mínimo, você vai precisar da carteira de identidade das pessoas, vai precisar de preencher um formulário com algumas outras informações, como telefone, e-mail, filiação, esse dado todo, e também o termo de adesão do voluntariado. Nunca esquecer do termo de adesão do voluntariado. Aqui no Estado é obrigatório, já tem uma portaria que regula isso. E há também uma lei do voluntariado que regula isso. Então, o termo de adesão do voluntariado é fundamental, porque nós estamos fazendo trabalho fora do centro espírita. A implantação da atividade. Então, depois de ela feito todo esse passo a passo, alguém com alguma experiência, sobretudo alguém que já tem uma vivência, no meu caso particular, eu tinha vivência em razão de que sou policial militar e eu comecei esse trabalho, então, também impulsionado por essa questão, mas quem tem experiência vai lá com os voluntários novos para implantar o trabalho, mostrar como é que é, com uma palestra, com uma abordagem, um contato, conversar com as pessoas, para saber, para acertar os horários, o horário de entrar, o horário de sair, o que pode levar, o que não pode, se pode ir de saia, se pode ir de bermuda, se pode ir de sapato, se pode ir de brinco, se pode ter alguma coisa no cabelo, ou um adorno no corpo, o que pode levar. Uma outra questão é a fidelização dos voluntários. Essa é uma questão importante. Não adianta você abrir um trabalho se os voluntários desistem. Então, esse protocolo que nós criamos de fidelização do voluntário, ele passa necessariamente, primeiro, para não colocar qualquer voluntário que quiser ir. Eu gasto invariavelmente 6 meses para colocar um voluntário, porque eu testo esse passe voluntário muitas vezes, inclusive retardando até a introdução dele, para saber o quanto ele está determinado. Normalmente ele me pede 2, 3 vezes. Aí eu marco a entrevista com essa pessoa. Mas depois de inserido no trabalho, é necessário ter programas de acompanhamento, treinamento do grupo, porque se o indivíduo começa o trabalho e depois desiste do trabalho, a gente gera a frustração lá dentro do sistema. E para isso é importante ter os relatórios e avaliações, a fim de que a gente saiba depois mensurar o que deu certo e o que não deu certo. Então, nós temos aqui relatórios que são enviados para a secretaria semestrais e, com a cópia desses relatórios, a gente faz a avaliação dos grupos e está sempre em contato, inclusive com treinamento mensal. Na última quarta-feira do mês, se o grupo tiver interessado em participar, toda última quarta-feira do mês, nesse nosso horário é 21 horas até 22h30. Toda última quarta-feira do mês, nós temos um treinamento da nossa equipe aqui. Se o grupo quiser participar, basta contactar com a Lucineide e eu passo toda a última quarta-feira, na segunda-feira ou terça, eu passo o link da reunião, estão convidados os companheiros
Eu tenho trazido gente de fora, volta e meia, eu mesmo tenho feito poucas treinamento do pessoal, mais trazendo gente de fora, mas na próxima semana eu vou trazer o voluntário, aliás, no próximo treinamento, que é na última quarta-feira de fevereiro, estamos trazendo o pessoal da APAC, já que nós temos a unidade da APAC aqui no estado do Espírito Santo. Temos uma implantada e temos duas em implantação. Então vem a pergunta: o que desfazer de especial? Jesus não pergunta para nós o que nós fazemos. Ele fala o que fazer de especial. Porque a rotina, o dia a dia, a palestra, o passe, o estudo, a água frutificada, tomar a sopa no centro espírita, varrer o centro espírita, secretariar uma reunião do centro espírita, a gente já está acostumado. Ela faz parte da rotina. Isso não gasta suor. E por falar em suor, não é exigido de nós ainda, no nosso nível, espírito imperfeito que somos, não é pedido sangue, mas os espíritos falam do suor. Esse é um trabalho que exige, então, especialidade. Eu não estou aqui dizendo que o nosso trabalho é melhor de quem quer que seja. Quando eu falo nosso trabalho, é o trabalho que eu faço aqui e que vocês farão aqui, que os companheiros de Brasília, que também nós estamos treinando o pessoal de Brasília, também fazem. Não. É o trabalho de visitar as pessoas no presídio é um trabalho diferente. É diferente de você visitar um asilo de idosos, é diferente de você visitar um orfanato, é diferente de você visitar um hospital. Aquelas pessoas que estão lá são pessoas rejeitadas por completo. Então, muitas são as teorias e os estudos que buscam compreender a forma como o ensino se efetiva. Agora estamos falando da própria pedagogia do Evangelho. Não há explicação única para o processo de aprendizagem, seja pedagógica, psicológica, biológica, sociológica, antropológica ou andragógica. Algumas palavras soam aqui meio destoantes, mas a gente explica um pouco mais à frente o que significa, por exemplo, andragologia. Andragogia, a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, já preparando para a proposta nossa. Então, as diversas teorias de como ser efetivo o ensino, ela se dá de tal maneira que a forma como ser efetiva, a explicação única não existe, mas ela pode caminhar pelo campo da pedagogia, eu estou repetindo por causa do delay, né? Da psicologia, o próprio cuidado com o corpo. Invariavelmente, a gente precisa falar com a pessoa que está lá, dentro do sistema, como é que ela está lidando com o próprio corpo, qual é o papel do corpo, como é que ela se relaciona com as pessoas, como é que se relaciona com a mulher dele, o que na verdade há no seu passado, e o que ele pode ensinar, já que estamos falando de andragogia, que é a arte de conduzir adultos, e quando a gente conduz adultos, os adultos também nos conduzem. Dentro do presídio, muitas vezes nós fazemos debate com pessoas que têm conhecimento religioso bastante interativos, que facilita o trabalho, porque uma das formas mais interessantes de lidar com essas pessoas é dar voz a elas, já que ela pode falar só 3 coisas no presídio: sim, senhor, não, senhor, eu quero ir embora. Quando você é líder religioso, quando você é voluntário religioso, vai no sistema e dá voz para as pessoas, elas se sentem o máximo, porque há muito elas estão com o seu grito entalado na goela. E quando você permite, por exemplo, que alguém que conheça o Evangelho, ele possa dar a sua explicação a seu modo, e você pergunta assim: você quer discutir comigo ou você quer que nós aprendamos junto? Então, se ele disser que quer aprender junto, então você fala, ele fala. Eu tenho feito assim diversos embates bastante interessantes que acaba movimentando toda a unidade, porque alguém chega lá e quer implantar um discurso, e ele está cansado de discurso, porque todo mundo chega lá e regra, 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 regra. Aí chega um sujeito de fora, não, vamos conversar, vamos falar sobre Jesus? E isso é interessante do ponto de vista porque o próprio Evangelho dá para nós algumas pistas, e eu vou falar de alguns métodos que Jesus ensinava, como ele ensinava. Então, porque a nossa ciência, estamos virando aqui em 1 Coríntios, do capítulo 13, a nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita.
Então é preciso dialogar. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas desde que tornei-me homem, eliminei as coisas de crianças. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 9 a 11. E nós precisamos saber, na questão da andragogia, que muitas pessoas têm muitas coisas a nos ensinar. Então, não cheguemos no sistema prisional com, com cara de profeta, com cara de professor. A humildade é a palavra mágica que nos coloca no mesmo nível dessas pessoas. E eu costumo sempre dizer para as pessoas que estão lá no sistema: a única diferença que tem de você para mim é que você já foi apanhado e eu não fui ainda. Porque eu não vim aqui para ditar regras para você. Eu vim aqui aprender com você e também trazer algumas informações interessantes que te pode ser útil. E às vezes eu começo simplesmente assim: o que você vai fazer com o seu alvará no dia que você sair? Quer ganhar espaço no presídio? Fale de alvará. Converse sobre alvará. O que você vai fazer depois? É o seu projeto de vida. Então, diante dessa proposta, nós vamos escolher um orientador para o nosso projeto. Nós temos muitas razões para escolher um bom orientador para o nosso trabalho. A doutrina espírita dá para nós a pista na questão 625. Qual é o ser mais perfeito que Deus enviou para que pudesse servir de guia e modelo à humanidade? E os espíritos responderam: veio de Jesus. O Evangelho, comenta Kardec no comentário da pergunta, é o roteiro perfeito, é o guia perfeito. Jesus é apresentado como o caminho da verdade, o caminho da vida. Como diz o Torre Pastorino, nessa uma tradução diferente. Torre Pastorino não fala que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Essa tradução me parece que Jesus é Deus. Mas o Torre Pastorino, ele traduz assim: eu sou o caminho da verdade, porque verdade é Deus. Eu sou o caminho da vida, porque quem dá a vida é Deus. Jesus, então, é o preposto de Deus na terra que veio implantar, então, o seu reino no coração dos homens. Então, nós temos como orientador desse projeto Jesus. Lá no Evangelho de Mateus 25, ele diz isso. Todas as vezes que fizer adição deles pequeninos, a mim que eu fareis. Estive preso e me visitastes. Nesse sentido, Jesus é o ser mais perfeito que veio ao mundo. E o Evangelho é o roteiro seguro para a humanidade. Ao contrário de a gente ir ao presídio falar, por exemplo, de condenações, a gente vai falar de salvação, de santificação, de completude, de renovação, de esperança, de paz. A gente vê como contraponto de algumas religiões, a gente vê muito isso, as pessoas falar de condenações. O indivíduo já está condenado muitas vezes, e para que falar de mais condenação para ele? Por que mais uma condenação se ele já está condenado? Eu preciso falar do alvará, eu preciso falar da libertação, eu preciso falar das possibilidades, eu preciso falar da esperança, não da esperança passiva, mas do esperançar, a esperança ativa, não a esperança que senta, mas a esperança que movimenta. A esperança que movimenta é esperançar. Então, nesse sentido, Jesus é mestre, o seu discípulo considerava como mestre, os herodianos chamavam Jesus de mestre, o povo em geral chamava Jesus de mestre. Então, quando nós vamos ao presídio e nós estamos falando da metodologia, quem vai dar a pista para nós, quem vai dar o direcionamento para nós é Jesus, que tinha o seu método particular de ensinar, que tinha o seu método particular de orientar, já que ele era mestre.
E os discípulos, então, assim o consideravam. Os discípulos assim o trabalhavam. Então, ele tinha um modelo particular. E ele se considerava o próprio mestre. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, então lhe perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo mestre e senhor, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Está anotado lá em João, no capítulo 13, no verso 12 a 14. Então, nesse sentido, a pedagogia de Jesus nos fala do deixar vir as minhas criancinhas, nós impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhe se assemelham. Estamos entrando na pedagogia de Jesus. Quando nós falamos de criancinha, obviamente, nós não estamos falando de meninos, de bebês. Estamos falando de espíritos ainda no estado da infância, espíritos ainda primitivos, espíritos ainda que precisam, às vezes, das mais rudimentares lições, não da palavra, mas às vezes da atitude. Atitude que às vezes faltou no seio da mãe, no ventre, nos primeiros cuidados. Faltou alguém que lhe pudesse oferecer essa oportunidade bendita da evangelização. E essas criancinhas, esses espíritos ainda que não são capazes de raciocinar a fé. Aliás, nem a têm, muitas vezes. Porque vocês encontrarão dentro do sistema muitas pessoas que acreditam que a vida acaba na sepultura, não acreditam em Deus. Encontraremos muitas pessoas assim. Embora tenha muitos sinais, evidências, na medida que você vai conversando com elas, você vai vendo, mas elas não são capazes de pensar. E aí, quando eu falei da palavra andragogia, a andragogia é, na verdade, a arte de ensinar adultos. A pedagogia ensina paidosa, agogé significa lidar com criança, cuidar de criança, guiar crianças. Andragosa, agogé, é a arte de conduzir adultos. E aí precisa ter a sabedoria necessária para conduzir os adultos, porque os adultos, eles também têm os seus conhecimentos. E oportunizar com que eles expressem o seu conhecimento e dele retirar os ensinamentos é muito importante. Deixar de contar suas histórias. E não raro Jesus, ao conversar com os discípulos, ele se valia dessa oportunidade, desse recurso, que nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente, a partir de agora. Dizer, como é que Jesus ensinava? Recursos didáticos ensinados por Jesus. Essas expressões são interessantes, de como que Jesus ensinava. Ele tinha, na verdade, 9 formas selecionadas que a gente traz aqui de ensinar que a gente pode utilizar. E quais seja a primeira, então? As preleções. No Sermão do Monte, ele faz a preleção. Ele tinha as explicações. Na parábola explicada do semeador, Jesus, então, ele mostra uma das formas pelas quais ele falava com as pessoas simples, das parábolas. Mas também ele tinha as narrativas, as incontáveis parábolas do joio e do trigo, por exemplo, são 30 e tantas parábolas que Jesus tinha. Ele ensinou muitas formas da gente realizar esse aprendizado. Ainda assim, por exemplo, técnicas que ele usava, a conversação didática, no diálogo de Jesus com a samaritana, a observação dos fenômenos, no caso do obra da viúva, a ilustração, quando ele fala Olhares do Campos. Então, são múltiplas as formas como Jesus utilizava a sua forma de ensinar, e quem vai dentro do sistema vai ter que aproveitar o tempo, exatamente, embora deva levar um trabalho elaborado, já preparado dentro de uma programação determinada, mas é importante levar e ser capaz de trazer
dentro da contextualização do momento. Por exemplo, às vezes você chega lá no presídio e aconteceu uma fuga ou aconteceu um suicídio. E as pessoas fazem perguntas a respeito disso. Então, quebra-se a rotina daquele trabalho para tratar aquilo que é de interesse das pessoas. Nem sempre cabe a gente colocar aquilo que a gente quer. Na andragogia, sugere-se muitas vezes você ter a criatividade de utilizar esses recursos, a fim de que a gente possa ter uma melhor compreensão. E à medida, então, que vai se dando atenção a essas pessoas nos seus casos particulares, nas suas perguntas, nos seus debates, então elas vão se interessando e acabam, na verdade, a partir daí, a gente tendo um público que não apenas gosta do trabalho que se faz, mas pede que não se falte, como às vezes por contingência a gente deixa de ir ao presídio porque a direção impede que a gente vá por uma contingência qualquer, e no retorno eles reclamam: por que o senhor faltou? Por que não veio? O que houve que o senhor não pôde estar conosco? E essa é uma questão importante. Isso faz o trabalho ser importante. Faz também o trabalhador ficar animado, porque quando você sente que tem um retorno, a gente é impulsionado a buscar esse desafio. Então, não há ninguém, indo já caminhando praticamente para encerrando a nossa participação, não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso e a ponha debaixo da cama e ponha sobre o candeeiro a fim de que os outros entrem e vejam. Então, na medida que a gente recebe o evangelho, nós somos convidados ao ide e evangelizar. Nós somos convidados ao encontro da miséria oculta, ir ao encontro da miséria oculta, como fala o Espírito Cheveruso no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse sítio de dor, nesse ambiente de sofrimento, nós vamos encontrar oportunidades benditas do trabalho. Nós vamos encontrar oportunidade de redenção. Nós vamos ter a oportunidade de encontrar aqueles a quem nós desencaminhamos. E aí, na pirâmide de Maslow, nós vamos aprender, essa pirâmide também merece um estudo mais aprofundado, não vou me ater a ela por causa do tempo, mas eu quero caminhar, então, para ir finalizando, em torno dos caídos da estrada. Na parábola do samaritano, nós temos 5 ações, para encerrar, então, a nossa participação, 5 ações, 5 verbos que delineiam a participação do espírita nesse trabalho, aplicável para o dependente químico, para o morador de rua, para o doente do hospital, para o doente em casa ou para qualquer pessoa, nesse caso da visita. É preciso ser capaz de ver aquele sítio de dor. Se não ver pelos olhos físicos, porque muitos de nós ainda não foi ao presídio, mas ser capaz de perceber nessa proposta de trabalho em que lá há um sítio de dor, há um campo de dificuldade. Então, quando nós vemos essa pessoa como vendo esse sítio de dor, nós então vamos poder nos aproximar do trabalho, a fim de cuidar desse caído. Nessas 3 primeiros verbos, nessas 3 primeiras ações, nós temos uma ação individual. É ação individual, mas que no caso do presídio ela acaba sendo institucional, porque no presídio só pode entrar através da instituição, porque para entrar precisa ter um cadastro institucional. Os outros 2 verbos, o encaminhar e acompanhar, na sequência do trabalho. Quando nós dissemos que o nosso trabalho não é apenas visitar, mas é encaminhar e depois acompanhar, porque ele se torna companheiro de caminhada. Ele se torna alguém que precisa do apoio. Ele precisa de que alguém estenda-lhe a mão. Ele precisa continuar. E, invariavelmente, quando ele encontra esse apoio aqui fora, depois de sair, alguns deles, não todos, e não temos a pretensão de resgatar todos, porque senão teria que anular a reencarnação. A reencarnação existe para resgatar com o tempo. Mas alguns a gente consegue resgatar
e isso traz para nós muita felicidade, isso traz muito amparo e, sobretudo, abre para nós perspectivas gigantes da renovação. Então, nós paramos aqui, esse trabalho segue, tem muitas outras lâminas, mas eu os ocultei porque eu queria parar aqui. Ver, aproximar, cuidar, encaminhar e acompanhar são o escopo fundamental dessa proposta de visita de trabalho